Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos, seja conosco, seja com você. Que Deus o abençoe neste final de semana grandemente. Nós vamos dar continuidade em Provérbios. Hoje nós vamos falar do capítulo 28 de Provérbios, amém? Aonde a sabedoria nos ensina como o rico inescrupuloso, diz o texto, e ilícito lida com o pobre. Ele fala sobre um governo firme. Ele fala que líderes sábios tornam uma nação firme. Ele fala também que a chuva, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que não deixa trigo. Olha que coisa muito interessante. No capítulo 28 do Salmo, versículo 3, eu quero ler com vocês que ele fala assim, é tão interessante, ó, o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como uma tempestade súbita que destrói toda a plantação. Então, é muito clara a palavra de Deus, né? Que devemos ter integridade em tudo. Ele diz que assim, uma pessoa íntegra segue ao Senhor e entende a justiça. Deus não responde às orações dos perversos, que são injustos e ignoram a lei, que é a palavra de Deus, né? Ele fala assim que as bênçãos do justo, ainda nesse capítulo 28, do 10 ao 19, ele fala que a bênção do justo e fala sobre o apuro do ímpio. Ele fala assim que as pessoas, elas herdam coisas boas, todos se alegram quando elas têm êxito. Se as pessoas confessam os seus pecados e teimosias e adotam uma consciência sensível à vontade de Deus, eles alcançam misericórdia. Ele também fala que a queda do ímpio, sobre a queda do ímpio, ele fala assim que um rei honesto terá um reino longo, mas o rei estúpido, né, o insensível, o inescrupuloso, ele oprime o pobre. O honesto será salvo, enquanto o desonesto será destruído. Ele fala que nunca é bom demonstrar favoritismo, mas que alguns são capazes de fazer isso por quase nada. O que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. E o cobiçoso levanta contenda, e o que dá ao pobre não terá falta. Tudo isso na seção, né, nesses Salmos 28, capítulo 28 de Provérbios. E também Provérbios fala para gente claramente, meus amados, que uma vida de fidelidade a Deus, a serviço de Deus, em obediência a Deus, permite-nos que Ele nos coloque na posição de sermos abençoados constantemente. Como aprendemos, né, aqui em Provérbios 28, 20, que fala sobre uma pessoa fiel, que ele vai transbordar com as bênçãos do Senhor. O versículo diz assim para nós, olha, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. E também ele diz para nós assim no versículo que eu quero ler aqui, no 13, no 14, que diz assim para nós, amados: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E ele diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. E o versículo 1 do capítulo 28, ele diz assim, que o ímpio, ele foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. E eu quero fazer com vocês uma
uma aplicação do Salmo 92, amados, que fala assim para nós, que eu acho maravilhoso. O Salmo 92, o salmista diz que é muito bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o seu amor leal e de noite a sua fidelidade. E no versículo 10, ele fala assim: Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Irmãos, no Salmo 92 e no 94, Deus ele nos fala, ele nos trata, ele nos disciplina por um único motivo. Ele quer que nós cheguemos ao ponto onde nós possamos nos manter calmos no dia da adversidade. Ele fala da fidelidade e da justiça de Deus para com os seus filhos, né? Aqui em Provérbios. E nós podemos ter certeza, amados, de que se nós estivermos sendo obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus, e sendo guiados pelo seu Espírito Santo, nós não vamos ter nada a temer dos nossos inimigos, porque o próprio Senhor lutará as nossas batalhas. Você quer a ajuda de Deus? Se a sua resposta é sim, como a minha é, peça-lhe auxílio e receba pela fé. Olha, nem Deus pode ajudar alguém que não deseja ser ajudado. Então, decida-se a querer sinceramente o socorro de Deus e Ele correrá em seu auxílio. Ele vai se mover poderosamente em seu favor. Porque Ele diz, vou repetir, que Ele aumenta a sua e a minha força, como a do boi selvagem, e derrama sobre você e sobre mim óleo fresco. Muito maravilhoso isso, irmãos. Tremendo. Então você guarde essa palavra de Provérbios, capítulo 28. Leia, por favor. Não deixe de ler. Ele fala da obediência a Deus, que vai permitir que eu e você sejamos colocados numa posição de honra, de sermos abençoados constantemente. Em nome de Jesus Cristo, capítulo 28 de Provérbios, 20, verso 20, fala isso para nós. Que uma pessoa fiel, ela transborda com as bênçãos de Deus, com as bênçãos do Senhor. Fique na presença de Deus. Leia Provérbios 28 e que Deus abençoe você, o seu final de semana, porque hoje já é sábado, né? Estamos terminando mais uma semana do mês de setembro, final de mês, meus irmãos. E quase terminando o provérbio. Sabe quantos capítulos faltam? O 29, o 30 e o 31, e nós terminamos de estudar provérbios. Muito maravilhoso, ensinamentos diários para você e para mim. Que Deus abençoe seu final de semana. Amém? Deus os abençoe ricamente.